para delegar, você precisa ser um líder com um formato mais coach. E o desabafo corporativo de hoje é: delegar não é delargar. E como se delarga, não? Nossa, e é engraçado que muitas pessoas não sabem a diferença, hein? Então vamos falar. Qual é a diferença de delegar e delargar? Eu acho que o mais comum é ficar nos extremos, né? Ou quer tudo para si, né? Então, vários líderes que não passam nada e querem, né? Entram até num microgerenciamento, quer controlar tudo, então essa necessidade do controle, né? Liderança, comando, controle. E a liderança que, né? Passa para todo mundo, porque eu tenho outras coisas para resolver, mas não desenvolve a equipe para estar pronta para aquilo. E aí depois reclama que a equipe não entregou não melhor. entregou aquilo que foi feito, né? E são dois extremos muito comuns nas empresas. A dificuldade de entender a importância de ter um time pronto para essa delegação, porque não adianta só o líder estar pronto para delegar, se a equipe não está pronta para receber esses comandos, né? Então, o primeiro passo é construir uma base sólida para poder fazer isso. Ou é essa dificuldade, ou também tem uma questão do líder ficar preocupado da pessoa não fazer do jeito dele, da forma dele, ele ser muito... como é que é a palavra, meu Deus? Fugiu. Mas é como se ele fosse... ai, meu Deus! Possessivo? Ele é... ai, meu Deus, não vem a palavra! Jesus! Mas assim, ele quer que seja feito do jeito que ele faz, Gente porque ele acredita do que é o único céu. jeito possível, é isso? Ele gosta daquilo, daquele jeito, daquela forma, e ele não abre mão daquele jeito de fazer. E não necessariamente é o único jeito de fazer, né? E muitas vezes é isso, a gente quer clones, né? Na liderança. Eu quero vários mini betos ali fazendo do jeito que eu faria, exatamente como eu faria, e as pessoas não são betos, né? Então, assim, falta esse olhar. Eu acho que tem uma questão que é muito cultural, assim, porque no fundo é um problema cultural, porque assim, esses líderes normalmente entraram lá e tiveram que aprender, né, aquela coisa de trocar a roda do carro com o carro andando. Então, assim, não tem culturalmente um espaço para esse olhar de capacitação das pessoas que estão chegando, dos talentos ali na equipe. E aí, sobrevive quem consegue, no meio dessa falta de atenção, ser autônomo o suficiente de pegar o negócio, aprender, não sei o quê, e aí falam, ai, que legal, né? Só que será que a gente não está perdendo vários talentos, né? Que se a gente tivesse um tempo ali de investimento... Porque quando a gente vai subindo, né, na cadeira, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer é realmente olhar para a nossa equipe, né? Conseguir tirar que aquelas pessoas tirem o seu talento delas e coloquem isso à tona, à prova ali para poder ser utilizado nas empresas. Só que dá trabalho fazer isso, Bia. Dá muito. E eu lembrei a palavra, hein? Qual é a palavra? Apego. Nossa, não vinha! Ele tem um apego àquele modelo. Aquele modelo, principalmente líderes, como você falou, que um dia foi operacional. Ainda bem que é como você falou, que você apontou para mim, pelo menos líderes como você. Aí Não, como você falou. Você falou, né, que esse líder aí, que ele vem dessa posição operacional, então se ele não vê o time fazendo da forma como ele fazia, é muito mais difícil para ele delegar. E justamente a diversidade de formas de fazer, de formas de pensar, é que traz maior riqueza para a organização e um resultado diferente. Perfeito. Fazer do mesmo jeito, o resultado é o mesmo. Agora, tem uma questão entre o delegar e o delargar bastante importante, que é o nível de maturidade dos colaboradores. Tem colaborador... Isso que você falou, dá muito trabalho fazer uma boa gestão. E uma boa gestão é a solução. Porque é investimento, né? Quando a pessoa chega crua ali para a equipe, né? Se você faz esse investimento de tempo de treinar, né? Porque eu acho que um dos principais erros para quem assume posição de liderança é achar qual é o meu melhor estilo de liderança, né? Eu sempre gosto
treinamento de liderança situacional, que é uma coisa mais velha que andar para trás, mas que as pessoas entendem que não tem que ter um estilo de liderança. Para cada Você vai nível liderar de acordo com o maturidade. nível de maturidade da equipe. Então, nos primeiros, faça esse investimento de tempo em desenvolver, porque você vai ganhar muito tempo lá na frente, Com depois. certeza. A questão é que também, a culpa não é só dos líderes, né? Esses líderes, eles também estão sendo cobrados de uma maneira que, às vezes, eles não têm esse tempo. Eles até gostariam de estar ali investindo tempo, só que está sendo cobrado por muitas... Então, assim, não tem dentro da cultura da empresa a valorização, não tem uma priorização para a capacitação. Mas, ó, vou te questionar aqui. Quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que a falta de tempo dele é porque ele não tem um time preparado para poder ele exercer a função tática ou função estratégica? É uma boa pergunta. Mas o fato é que sempre vai para os extremos, né? Ou centraliza ou delarga. E a gente está trazendo sobre delargar aqui, né? E é uma coisa que falam muito. Meu time anda sozinho, meu time é autogerenciável, tem até esse termo no mercado, que eu acho um pouco polêmico falar sobre time autogerenciável, porque se ele é autogerenciável, não precisa de um gestor? Né? Depende para quê, não precisará. Não precisará. E aí um time que não tem um comando, ele se perde, porque cada um vai trabalhar sob propósitos diferentes, sobre metas diferentes, sobre suas vontades e individualidades. E aí vem o delegar com muita força, depois que veio esse termo de autogerenciável. Então, o meu time, eles que precisam ser protagonistas da vida deles, eles que precisam fazer e acontecer, então eu só vou mais ou menos trazer a Passo meta. aqui, na data tal, você me entrega, né? E aí eu vou trazer, olha, essa é a deadline, aqui tá a missão. E deixa eu trazer aqui dados, né, para vocês entenderem. Você que está aí com a gente. O problema do delargar. 50% dos colaboradores que percebem uma falta de delegação adequada e um excesso de delargação relatam maior intenção de deixar a empresa nos próximos 12 meses. As pessoas vão embora se elas estão... Tudo é jogado em cima delas, sem preparação, sem clareza do propósito, sem clareza do norte estratégico. E aí fica aquela confusão. De um contexto tóxico, né? E aí as pessoas vão realmente querer mudar para uma outra empresa, né? Onde pelo menos eu não me sinta tão sozinho, né? É uma insegurança, nesse né? ponto. E eu acho que o ponto, assim, quando você fala assim, equipe autogerenciável, a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos, porque assim, isso é o desejável se a gente conseguiu, voltando na história da maturidade, desenvolver uma equipe que está madura para isso. Aí já chega nesse ponto de autogerenciável, que é o quê? Esse líder já está pronto para ir para um próximo nível. Né? Então, aquela equipe já dá conta. E ele já formou líderes. E aí, ok, nesse ponto, ok. A questão é que as pessoas mal chegam e aí, vocês têm que ser autogerenciáveis, né? E não foram capacitadas para isso. Não, Porque provavelmente esse líder também não foi. Esse que no final é o ponto. Né? O que eu vejo de estagiário e aprendiz com responsabilidades de gerente, coordenador. Oi? É isso. A pessoa não tem a vivência profissional. Justamente o aprendizado e o estágio é para desenvolver experiência profissional. É para capacitar num ambiente profissional. E já dá responsabilidade de gestão. O que eu vejo disso, gente, é absurdo. E sabe o que é interessante? Voltando para a liderança situacional, que, para quem não conhece, são 4 etapas que a pessoa passa, 4 momentos de maturidade por tarefa. Então, não é nem a pessoa, é a tarefa que ela executa. Ela pode estar no nível inicial. Isso, esse é outro ponto que é bem importante. Na tarefa X e na tarefa Y ser um nível, o último nível, ok? Mas o ponto é que, para delegar, você precisa ser um líder com um formato mais coach, que a pessoa já sabe, ela já tem as competências, ela já sabe o que ela precisa fazer e eu vou apenas trabalhar o engajamento, o propósito, esse desenvolvimento de fazer e acontecer, esse protagonismo, eu vou engajar isso. Agora, se a pessoa não tem nada dentro, se ela está lá na primeira fase da liderança situacional, M1, ela não tem nada disso dentro dela, ela não tem a competência técnica para executar e eu vou lá jorrar incentivos nela?
e dizer, vamos lá, você consegue extrair o protagonismo, mas ela vai extrair o quê de dentro dela, né? Porque a liderança coaching é você extrair o melhor de dentro da pessoa. Agora, se ela ainda não tem dentro dela, não estou falando aqui da pessoa que ela é, não estou falando disso. Para aquela tarefa. Naquela tarefa, ela nunca executou, ela nunca teve experiência e eu vou só injetar ânimo para ela fazer, é uma baita de uma irresponsabilidade. Exatamente. A gente queima talentos fazendo isso, né? No então, final da história, acho que a gente gera trauma. E a própria pessoa depois começa a se sentir que, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente. Por quê? Porque foi dado a ela um desafio que era maior do que aquilo que ela podia entregar. E a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa, isso para a vida, né? Mas no mundo corporativo, esse olhar liderado, é você pedir alguma coisa que a pessoa não possa entregar. Sem dúvida. Né? E vamos falar então agora de delegação, né? Quais são os benefícios da gente delegar com responsabilidade, tarefas para as quais as pessoas estejam preparadas e com o grau de maturidade da autonomia, né? Que permite que a gente dê autonomia. Por quê? Porque o resultado vem. Gestores que dominam delegação geram 33% mais receita, segundo o Gallup, e, segundo Harvard, aumentem até 20% a produtividade. Então, o resultado dá em delegar corretamente. Como a gente delega corretamente? O resultado vem porque ele se multiplica, né? Então, para ele se multiplicar, ele precisa desenvolver essas pessoas para estarem prontas para aquelas funções que ele quer delegar, né? Steve Jobs sempre falou, faça o que você ama e delegue o resto. Né? Então, quanto mais o meu líder conhece quem são os liderados dele, em termos de perfil comportamental, em termos de habilidade técnica e tudo, mais ele vai conseguir, isso aqui eu não sou tão bom, vou poder indicar para as fulano. Isso aqui eu não gosto de fazer isso, eu vou delegar para ciclano. Até o líder ganha uma certa liberdade, mas se ele não conhece o time dele, ele não tem como fazer isso. Então, o primeiro passo, antes de tudo, antes de desenvolver esse time, eu acredito muito que é conhecer cada um para saber o que ele pode extrair de melhor de cada um em favor do todo, olhando como um ecossistema. Porque não vai ter um profissional que vai saber de tudo, muito menos o próprio líder. Então, se eu uso as minhas peças de xadrez a favor de mim, entendendo o que tem de melhor em cada um e como isso se complementa, aí sim eu começo a delegar. Esse é o primeiro passo. Mas devem ter outros passos, né, Beto? Eu acho que esse é o primeiro passo mesmo, é conhecer a sua equipe, né? Conheça a si mesmo e conheça a sua equipe. Aí quando a gente vai entrar um pouco mais a fundo, assim, o que faz as pessoas realmente estarem engajadas e produtivas, né? Se a gente for olhar dentro da psicologia positiva, existe lá as teorias do flow, né? Que é aquele estado onde a pessoa ela realmente vai estar mais engajada e mais produtiva. Tem algumas coisas que são importantes, tá ali. Uma delas é um feedback constante. Tá? Então, assim, você não espera ciclos muito longos para falar se a pessoa está fazendo certo ou errado. Perfeito. Né? Aquele acompanhamento próximo, principalmente se o nível de maturidade em relação àquela tarefa é mais baixo. Tem uma outra coisa que é super importante, assim, tem que sempre ser desafiador, mas não pode ser excessivamente desafiador. Você dá para a pessoa sempre coisas que ela já está acostumada a fazer, ela vai desmotivando. Aquilo ali começa a não mexer comigo. Né? Não tira ali de dentro aquela energia do desafio. Assim, né? Inclusive, em inglês, a gente divide, em português a gente não divide, o up stress e o down stress. Quando a gente fala stress, a gente está falando só o que é o down stress. No inglês, eles têm o up stress, que é o quê? Aquele negócio do desafio. Né? Aquele que nós três sentimos antes de subir no palco, na palestra. É muito gostoso. Não é muito gostoso aquela energia. Porque assim, é um desafio grande, mas eu tenho as ferramentas que entregar, mas aquilo vai um pouquinho além. Eu não vou só replicar aquilo que eu já fiz. Você vai fazer o melhor. Eu preciso tirar de dentro de mim alguma coisa para ir um passo além. E aí o líder que entende quem que é a equipe, ele consegue sempre trazer esse desafio de falar assim, ok, até aqui você vai, mas agora, eu quero que você faça um pouquinho mais, eu quero que você venha até aqui. Não sei se eu consigo. Consegue, vai lá e tal, não sei o quê. E aí vai fazendo esse acompanhamento para que essa pessoa consiga ter realmente essa entrega, esse engajamento. E ele vai se sentir visto, pertencente, ouvido, escutado e desafiado. Aquilo vai fazer com que a autoestima dele suba, porque ele vai estar fazendo as entregas que foram feitas para ele, e isso vai gerar uma confiança para essa pessoa realmente voar. E só é possível fazer isso se ele sair de trás da mesa do escritório entre quatro paredes.
Se ele tiver ombro a ombro ali com o time. Não fazendo por ele, mas acompanhando, direcionando, entendendo, até para ele saber qual é o nível de maturidade. Porque se ele não está vendo, ele nunca vai saber até onde ele pode chegar, né? Com cada um deles. Sabe quem está sendo o líder dessas pessoas que o líder direto delargou? Inteligência artificial. As pessoas que estão sendo delargadas, tarefas na mão dela, ela não sabe como fazer, ela vai para a inteligência artificial e vê como fazer tal coisa. Então, ela está sendo liderada por inteligência artificial. Nossa, excelente ponto. E o quanto, eventualmente, ela também não está preparada para abstrair o melhor, extrair o melhor da ferramenta. Ela não tem esse filtro, né? Porque nem tudo que vem da inteligência... que dá esse filtro. Exatamente. É verdade. Bem, para mim está delegado o tempo e nós estamos com o tempo quase se esgotando. O que você diria para um líder que busca ser mais eficaz na delegação? Qual é a dica de ouro? Olha, eu dei já a dica de ouro Que principal. é conhecer cada um, né? Mas essa é a dica de ouro sempre, não é verdade? É, sempre, sempre. E como a gente esquece disso, porque tem que ter investimento de tempo. E também, tem que ter. Um outro ponto importante é acompanhar, o delegar não é delargar, ou seja, não significa que eu passei uma atividade para alguém que eu não vou acompanhar. Né? Eu acho que o delegar ele tem que vir sempre com a palavra acompanhar. E não é um acompanhar de monitoramento em cima que não deixa nem o cara respirar. Também não é isso. Mas é entender as evoluções, ouvir o que está funcionando, o que não está funcionando, como que pode melhorar. Então, acho que delegar, para não se tornar delargar, exige desenvolvimento e acompanhamento. Bom ponto. Beto? Como a Isa me provocou aqui, que ela falou da história do ovo e da galinha, e ela tá certa, é isso mesmo? A questão, eu acho que é a priorização. O que é prioridade para um líder? Coloque as pessoas num alto grau de prioridade da sua agenda. Isso é fundamental. Olha, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas acho que já. Né? O Cândido Bracher, para mim, é um modelo de liderança que eu tive, porque na minha entrevista, em 2005, ele falou que 80% dele como CEO era com as pessoas, 20% com os demais temas. Então, acho que é sobre isso. Chefe inseguro, centraliza. Chefe preguiçoso, delarga. O líder de verdade, delega e assim desenvolve. Não é verdade? Com certeza. Fechou com chave de ouro, hein? Vamos para o próximo desabafo? Bora! Desabafamos. Até a próxima.